Moodle, saindo do zero, com a professora Sandra Viegas, da Universidade Estadual de Maringá. Adicionar uma atividade ou recurso. Um curso no Moodle é composto por uma combinação de atividades e recursos que são adicionados pelo professor. Recursos são os conteúdos disponibilizados para o aluno, como um arquivo, um vídeo, um link para um site. Atividade é o que o estudante irá fazer a partir de um conteúdo disponibilizado, por exemplo, uma tarefa, um questionário, um envio de um arquivo. Atividades e recursos são utilizados juntos. Por exemplo, há um questionário a ser respondido a partir da visualização de um recurso que está em um arquivo. As atividades e os recursos são adicionados dentro de tópicos. Você pode adicionar um novo tópico, indo para o final da página, em Adicionar tópicos, indicar o número de sessões, confirmar Adicionar tópicos e mover o tópico para a posição desejada. É necessário recarregar a página para a visualização do tópico na nova posição. Aqui está. Para inserir uma atividade ou recurso, é necessário ativar a edição. E no tópico desejado, clicar sobre Adicionar uma atividade ou recurso. Então, será mostrada a caixa de atividades e recursos. Agora veremos os itens essenciais para sair do zero. Adicionar um recurso. Adicionar um arquivo. Vamos adicionar um arquivo no tópico 1. Então, adicionar uma atividade ou recurso. E escolher a opção Arquivo dentro de Recursos, Adicionar, colocar o nome e a descrição. Selecionar os arquivos, eu posso navegar ou abrir a minha pastinha e selecionar, arrastar e soltar. Vamos para a aparência. Exibir. Comumente usamos forçar download ou nova janela. Vamos habilitar nova janela. Essa opção ela é interessante quando o aluno vai consultar esse conteúdo e simultaneamente responder um questionário, por exemplo. Em conclusão da atividade do curso, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Requer a visualização, né? O estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. Salvo. E essa caixa aqui, pontilhada, que a partir do momento que o aluno visualizar esse conteúdo, na hora que ele retorna, ela vai aparecer marcada. No arquivo disponibilizado, posso acessá-lo e ele vai abrir em outra janela. Ao voltar para o recurso, ele estará concluído. Adicionar uma pasta. Agora vamos adicionar uma pasta com vários arquivos. Então, adicionar uma atividade ou recurso. Seleciono dentro de recursos, pasta. Adicionar, nome da pasta, descrição do conteúdo da pasta. Então, vou selecionar os arquivos, arrastar e soltar dentro dessa caixa. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . . . . 。 . Dentro dessa caixa.
Tenho a opção de exibir o conteúdo da pasta em uma página separada ou embutida em uma página do curso. Vou optar por embutir na página do curso. Em conclusão de atividade no curso, em acompanhamento de conclusão, eu vou deixar habilitado: os estudantes podem marcar manualmente as atividades como concluída, porque se trata de vários conteúdos que estão dentro de uma pasta. Salvar e voltar ao curso. Esta é a visualização da pasta e os 5 arquivos que estão dentro dela. Então, eu posso minimizar a visualização da pasta, o aluno também pode fazer isso, e pode fazer o download dos conteúdos da pasta. Essa caixa de marcação, ela é diferente. O aluno pode marcar manualmente o item como concluído. Então, essa é a visualização do aluno, ele pode marcar manualmente a atividade como concluída. Adicionar uma página. Então, vamos adicionar uma página com conteúdo, adicionar uma atividade ou recurso, selecionar página em recursos, adicionar, nome da página, vamos direto para conteúdo. Nesta área de edição, neste momento, a barra de ferramentas está contraída. Então, eu posso expandir a barra de ferramentas, então vão me aparecer mais opções, e também alternar o modo de tela cheia. Não se preocupe com essa aparência estranha que parece estar sem formatação, porque o Moodle autorregula o conteúdo nas páginas. A preocupação que você tem que ter é quais são os níveis de parágrafo e títulos. Então, vamos formatar previamente. O conteúdo, no geral, ele está no formato parágrafo. Se eu precisar adicionar um título ou títulos, subtítulos, eu coloco o título, seleciono e marco ele com o nível de título. Por exemplo, título 1. Não se preocupe, novamente, não se preocupe com o tamanho mostrado. O Moodle Auto regula também o tamanho dos títulos. E vamos também colocar marcadores. Feito isso, para retornar, eu preciso alternar o modo de tela cheia e vamos para a conclusão de atividades. Também é interessante mostrar a atividade como concluída quando o estudante visualiza, e salvar e voltar. Essa é a aparência que tem essa página para o aluno. Na verdade, é um link que vai se abrir numa outra página. Aqui está o conteúdo. Adicionar um rótulo. Vamos adicionar um rótulo. Adicionar uma atividade ou recurso. Recursos, rótulo. Adicionar. Texto do rótulo. Eu posso colocar o rótulo como um enunciado, efetivamente, mas também posso adicionar um link. Então, por exemplo, vídeo, seleciono o texto, clico em inserir, editar link e coloco a página que eu quero mostrar nesse rótulo, ou vídeo, ou algo assim. Então, nesse caso, eu já escolhi no YouTube um vídeo, seleciono o endereço do vídeo,
colo aqui no link. Abrir nessa janela, sim. Título, fábrica. E inserir. A conclusão. Nesse caso, os estudantes podem marcar manualmente essa atividade como concluída. Salvar e voltar ao curso. E é essa a aparência que os alunos têm desse conteúdo. Eles podem assistir na página principal o vídeo. What's it like to live where you work? For most of us, that's unthinkable. But imagine living and working at one of the biggest factories in the world. A workplace the size of Monaco. For these 17,000 employees, it's reality. They come from all over China, seeking a brighter future at this factory called Yupa. Em todos os recursos, arquivo, pasta, página e rótulo, ao entrar em edição, eu tenho na descrição e ou no conteúdo esta caixa de edição. Então, inserir link, inserir foto, inserir vídeo e demais opções de edição estão disponíveis para todos os recursos. Adicionar uma atividade. As atividades compõem a nota de um período. Por exemplo, um questionário e uma tarefa compõem a nota do primeiro bimestre. Para adicionar uma atividade, é necessário criar previamente a categoria da nota. Vamos adicionar uma categoria de nota. Bloco Administração, configuração do livro de notas. Vamos checar. Então, eu tenho a categoria de notas para o primeiro bimestre, tenho uma categoria primeiro bimestre questionários. Como eu não tenho a categoria tarefas para o primeiro bimestre, eu vou criar essa categoria. Adicionar categoria. Nome da categoria. Forma de agregação das notas, média ponderada simples das notas. Total da categoria, valor, nota máxima 10. Categoria PAI, primeiro bimestre. E salvar. E aqui está a categoria de tarefas dentro do primeiro bimestre. Então, posso retornar. Adicionar uma tarefa. Vamos adicionar uma tarefa no tópico 2. Adicionar uma atividade ou recurso. E busco em atividades a opção tarefa. Adicionar. Nome da tarefa. Descrição. Enviar a resenha do capítulo 1 e usar o modelo abaixo para desenvolver a sua resenha. Arquivos adicionais. Então, basta eu selecionar os arquivos que eu quero. Arrastar e soltar. Aqui estão. Disponibilidade. Data de entrega 14 de julho de 2020. Data limite 15 de julho de 2020 às 23h55. E sempre exibir descrição. Tipos de envio. Pode ser texto,
Habilitando o texto, eu posso habilitar o limite de palavras, em torno de 500 palavras. Isso eu uso muito para resumo. Mas, no caso, nós vamos pedir envio de arquivo. Então, número máximo de arquivos enviados, 1. Tamanho máximo de envios, 10 megabytes. Configurações de envio em grupo. Fazendo a opção de envio em grupos, eu habilito somente membros do grupo podem fazer envio. Esta é uma opção para trabalhos feitos em grupo. Para essa resenha, nós vamos pedir o envio individual. Então, não permite o envio em grupos de estudantes. Nota máxima 10, tipo pontos. Método de avaliação, método simples de avaliação. E aqui vamos usar a categoria de notas que nós criamos. Primeiro bimestre, tarefas. E por fim, conclusão de atividades no curso. Vamos mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. O estudante deve visualizar e o estudante deverá postar seu trabalho nessa atividade de forma a completá-la. Salvar e voltar. Aqui está a tarefa envio de resenha. Podemos observar que ela apareceu também no bloco Próximos Eventos. O aluno pode acessar essa tarefa pela página principal do curso ou pelo bloco Próximos Eventos. Então, pelo bloco Próximos Eventos, vamos acessar por aqui. Aparece o enunciado da tarefa e o aluno pode ir para a atividade. Indo para a atividade, aparece o enunciado da tarefa, os arquivos que foram anexados, necessários para fazer a tarefa, datas e a opção adicionar uma tarefa. Por aqui o aluno entra e adiciona a tarefa dele nesse quadro. E por fim, salva mudanças. Voltar. Para corrigir a tarefa, entrar na tarefa, que é envio de resenha. No caso, tem apenas uma tarefa enviada. Então, vou em ver todos os envios. Posso selecionar a opção fazer um download de todas as tarefas, ou posso fazer o download individualmente da tarefa. Depois de ver a tarefa, vou atribuir a nota, Enter. Tem a opção de continuar. E então retorna para as tarefas enviadas. Uma outra opção é lançar todas as notas e selecionar a opção salvar todas as alterações de avaliação rápida. Questionário. Questionário é um agrupamento de questões. Embora o Moodle tenha vários tipos de questões disponíveis, nós vamos adicionar 3 tipos de questões essenciais: verdadeiro ou falso, múltipla escolha e associação. Podemos organizar as questões em categorias. Para isso, é necessário a criação prévia da categoria da questão. Uma opção é adicionar uma categoria de questões para cada questionário elaborado com novas questões. Então, vamos checar a necessidade de criar uma categoria de questão para o novo questionário. Bloco Administração, Banco de Questões, Categorias. Vamos criar uma nova, então, nome, questionário 1, categoria pai, vai ser o livro Cochrane. Adicionar. Então, aqui está a categoria questionário 1. Voltamos.
Adicionar um questionário. Então, vamos adicionar um questionário no tópico 2. Vamos ativar a edição. Adicionar uma atividade ou recurso. Questionário. Adicionar. Nesse momento, nós vamos adicionar o enunciado do questionário. Então, nome, descrição. Neste questionário, no enunciado deste questionário, eu quero dar a opção para o aluno consultar um arquivo, aquele arquivo que nós adicionamos ele em recursos. Então, basta eu selecionar, clicar em link e buscar o arquivo. Então, em arquivos do servidor, vai estar aqui, capítulo 1, estrutura do vestuário, arquivo, né? Algo que eu enviei recentemente. Seleciono o arquivo, ele me pede algumas opções, mas eu seleciono esse arquivo e vamos pedir para abrir numa nova janela e inserir. Ok. Vamos para os próximos tópicos. Duração, então isso é o período que o aluno tem para fazer. Então, eu habilito quando que esse questionário vai estar aberto para o aluno, quando ele vai encerrar. Então, vamos colocar daqui uma semana. Ok. Vou colocar um prazo mais tardio para o aluno. Ok. Se tiver algum limite de tempo, eu posso habilitar, por exemplo, que o aluno faça esse questionário em 120 minutos, 2 horas. Quanto tempo a expirar vamos deixar o padrão. E sobre a duração do questionário, eu não preciso me preocupar tanto neste momento, que eu estou fazendo a capa do questionário. Quando eu for disponibilizar o questionário para o aluno, então eu entro em configurações e atualizo essas informações de duração. Nota, categoria de notas. Primeiro bimestre, questionários e tentativas permitidas. 1. Layout. Cada pergunta numa nova página. Comportamento da questão. Misturar entre questões? Sim. E por fim, conclusão de atividades no curso. Então, acompanhamento de conclusão. Mostrar a atividade como concluída, quando as condições forem satisfeitas. Requer visualização e requer uma nota. Salvar e voltar. E então foi criado o enunciado do questionário. Vamos entrar no questionário e ele vai dizer que ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Então, por hora, nós só fizemos o enunciado do questionário. Agora vamos editar um questionário e abre a opção de adicionar questões. Questão verdadeiro ou falso. Então, vamos adicionar uma questão do tipo verdadeiro ou falso neste questionário. Adicionar uma nova questão, verdadeiro ou falso. Adicionar. Categoria, questionário 1, nome da questão, que é 1 mesmo. Texto da questão, é uma afirmação. Feedback geral, como essa afirmação é falsa, como feedback geral, eu vou colocar o texto que seria verdadeiro para esta questão. Resposta certa? Não, essa resposta é falso. E salvar mudanças. Aqui está a questão. Vamos ver como que ela aparece para o aluno. Eu posso fazer uma visualização prévia da questão. E esta é uma prévia da aparência da questão. Fechar preview. Adicionar uma questão múltipla escolha. Agora vamos adicionar uma questão múltipla escolha. Então, adicionar uma nova questão, múltipla escolha, adicionar.
Categoria questionário 1. Nome da questão Q2. Texto da questão. Uma pergunta. Uma ou múltiplas respostas. Múltiplas respostas permitidas. Numerar as escolhas em ABC e assim por diante. E agora vamos colocar os enunciados. Primeira escolha, essa escolha está correta. Segunda escolha, também correta. E a terceira escolha, uma escolha errada. Eu coloquei 3 escolhas possíveis para esta questão, das quais 2 estão corretas e uma está errada. Então eu preciso dar uma nota. Então, se eu tenho 2 corretas, eu vou usar 50% de ponto para cada questão correta que o aluno assinalar. E se eu tenho apenas uma questão errada, essa vai valer menos 100%. E salvar. Posso visualizar a questão também. E essa é a aparência da questão, múltipla escolha. Adicionar uma questão de associação. Vamos adicionar uma questão do tipo associação. Então, adicionar uma nova questão, associação e adicionar. Categoria da questão, questionário 1. Nome da questão, Q3. Texto da questão. Habilitar e embaralhar. Respostas. Eu vou precisar de 4 questões. Então, só tem 3, vou adicionar mais 3 outros conjuntos. A questão 1 e a questão 2 vão ter a mesma resposta, mas o enunciado será diferente. Então, conteúdo da questão 1 e o conteúdo da questão 2. A questão 3 e 4 terão a mesma resposta, porém o enunciado é diferente para cada uma. Questão 3, questão 4. Salvar mudanças. E vamos visualizar a questão. E esta é a aparência da questão do tipo associação. Após adicionar todas as questões no questionário, falta ajustar o total da pontuação das avaliações. Então, nota máxima é 10, o total de avaliações também deve ser 10. Então, vamos fazer um ajuste de pontos das questões. Nota máxima 10, total de avaliações 10. Então, é só gravar. E com isso eu posso visualizar o questionário. Então, aqui está a versão final do questionário. Tem a opção de abrir um arquivo para consultar
O arquivo abre uma nova janela. Vamos tentar responder o questionário agora. Iniciar a tentativa com 2 horas restantes. Resposta salva. Enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar. E é assim que aparece para o aluno. Eu tirei 2 pontos de 10. É isso. Nota do questionário. Quando você disponibilizar o questionário para o aluno e você quiser acompanhar a nota, basta clicar sobre o questionário. No enunciado ele já vai aparecer quantas tentativas, então 46 alunos tentaram responder esse questionário. E clicando sobre as tentativas, você vai acompanhar a evolução dos alunos no questionário. Questionário com questões aleatórias. Vamos adicionar questões aleatórias em um questionário. Isso é muito útil para uma avaliação periódica. Então, em um questionário de avaliação previamente criado, vamos editar o questionário e adicionar uma questão aleatória. Então, número de questões, 2. Padrão para questionário, o capítulo 1. Adicionar 2 questões. Adicionou 2 questões. Vou adicionar mais 2 questões aleatórias do outro capítulo. Capítulo 2. Adicionar questões. Vou adicionar mais 2 questões do capítulo 3. E adicionar do capítulo 4, 2 questões. E por fim adicionar 2 questões do capítulo 5. Adicionar questões. Okay? Então, 10 questões foram adicionadas, o questionário já está pronto, a pontuação já está correta, 1 ponto para cada questão. Posso pedir para misturar as questões, gravar, e o questionário já está pronto. Então, eu volto na atividade, entro em questionário e faço uma pré-visualização do questionário. Iniciar a tentativa. Para cada acesso, o sistema vai compor o questionário com questões aleatórias. Aqui estão as 10 questões. Cada aluno que acessar o questionário, ele terá uma combinação aleatória de questões. Ou seja, será apresentado um questionário diferente para cada aluno. Essa é a vantagem do questionário aleatório. Editar questionário e questões. Para editar um questionário, basta entrar em Editar, do lado direito do questionário, e editar configurações. Esta opção permite a atualização das configurações do questionário. Para editar as questões dentro de um questionário, tem que clicar sobre o questionário e então, no bloco Administração, acessar a opção Editar questionário. Esta opção
permite a edição das questões que compõem o questionário. Concluímos o tópico 4.